Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar sobre a lição 4, Ofertas para Jesus. Logo mais nós iniciaremos com uma oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado a Deus por tudo que nos tem concedido. Peço que nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos purifique, nos fortaleça em todas as coisas que fizermos. Liberte de todos os males, nos purifique, nos fortaleça. Abençoe-nos toda a Tua Palavra. Em todos os momentos nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Lição número 4, Ofertas para Jesus, nos diz o seguinte, o verso para memorizar é Salmo 116, versos 12 a 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O comentário da lição de sábado nos diz o seguinte. Bom, primeiro ponto, né? O Salmo coloca aqui a questão do agradecimento, né? O que eu faço para Deus por tudo que Ele fez, né? Eu vou erguer o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor, cumprir os votos, ou seja, eu vou buscar ser um servo de Deus, fazendo tudo que Ele requer. Além do dízimo, temos as ofertas que são tiradas dos 90% que ficaram conosco depois que o dízimo é devolvido a Deus. Aqui começa a generosidade. Diferentes tipos de ofertas eram oferecidas pelo povo de Deus como ofertas pelo pecado, dadas em resposta à graça divina, ofertas de gratidão, apresentadas em reconhecimento pela proteção de Deus e pelas bênçãos da saúde, prosperidade e sustento. Havia também ofertas aos pobres e ofertas para construir e manter a casa de adoração. Quando consideramos a magnitude das dádivas de Deus para nós, começamos a ver nossa doação como mais do que apenas pavimentar o estacionamento ou comprar vestes para o coral. Levamos nossas dádivas à casa de Deus em resposta ao que Deus fez por nós, especialmente o sacrifício de Jesus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A igreja local e as sedes administrativas em todos os seus níveis usam nossas dádivas para promover a causa de Deus. Nessa semana revisaremos o que a Bíblia diz sobre as ofertas como parte da nossa administração dos negócios de Deus na terra. Então a lição de domingo, ela nos diz o seguinte: motivação para doar. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nossa doação é a resposta ao seu maravilhoso presente para nós, Jesus. Ou seja, Jesus é o nosso maior presente e nossa motivação é uma resposta a isso. O Senhor não precisa de nossas ofertas. Não o podemos enriquecer com nossas doações. O salmista diz, tudo vem de ti, e das tuas mãos tu dá-nos. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de suas misericórdias pelos esforços abnegados para passá-las a outros. Essa é a única maneira pela qual nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. Ele não providenciou outro meio. Quando entregamos, entre aspas, nosso dinheiro a Jesus, isso fortalece o nosso amor por Ele e pelos outros. Portanto, o dinheiro pode ser um poder para o bem. Jesus passou mais tempo falando sobre dinheiro e riqueza do que sobre qualquer outro assunto. Um verso em cada 6 em Mateus, um sexto, uma base de 16%, entre 16% e 17%, né? Marcos e Lucas é sobre dinheiro. A boa notícia do Evangelho é que Deus pode nos livrar do amor ao dinheiro e do mau uso dele. Leia Mateus capítulo 6, versos 31 a 34 e Deuteronômio, Mateus capítulo 6, versos 31 a 34 e Deuteronômio. O que Deus promete fazer por nós se lhe obedecermos? É egoísmo de nossa parte reivindicar suas promessas? Então, primeiro vamos ler o comentário bíblico da lição e depois nós vamos comentar sobre os versos especificamente. Então nós temos Mateus
6, depois Deuteronômio 28. Então, e nós vamos já colocar Deuteronômio e o capítulo 28. E aí nós já deixamos pronto, né? E nós vamos comentar principalmente essa questão de tudo, né? Tem gente que fala toda e qualquer coisa que o próprio Deus fala para nós fazermos determinadas coisas, as pessoas falam, isso é barganhar com Deus. E vamos tentar refletir um pouco sobre essa diferença entre barganhar com Deus e rogar a Deus em virtude daquilo que Ele mesmo prometeu para nós. Nossas ofertas são evidência de nossa disposição de fazer sacrifícios pessoais para Deus. Ofertar pode ser uma experiência profundamente espiritual, uma expressão do fato de que nossa vida está totalmente entregue ao nosso Senhor. Para nós, como diz uma expressão do inglês, ofertar é aplicar nosso dinheiro de acordo com as nossas palavras. Você pode dizer que ama a Deus, mas ofertas generosas ajudam a revelar e até fortalecer esse amor. Nossas ofertas vêm de um coração que confia em um Deus pessoal, que constantemente supre suas necessidades da melhor maneira. Nossas dádivas repousam na convicção de que encontramos a certeza da salvação em Cristo. Não são uma forma de apaziguar a Deus ou obter sua aceitação, mas fluem de um coração que aceitou a Cristo pela fé como o único suficiente meio de graça e redenção. Então vamos lá. Primeiro ponto, né? Não são uma forma de apaziguar a Deus ou obter sua aceitação, nem uma coisa nem outra. O que não significa que eu, buscando obedecer a Deus, eu não posso rogar a Ele por aquilo que Ele prometeu, como Ele diz lá em Malaquias: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção que dela não sobrevenha maior abastança, com um detalhe, que isso deve ser lido em conjunto com aquilo que a Bíblia fala: se pedirmos qualquer coisa a Deus, segundo a vontade dEle. Então não adianta pedir coisas que não sejam segundo a vontade de Deus. Se eu sei que não é segundo a vontade de Deus, e eu pedir, eu estou pedindo para Deus ir contra aquilo que Ele estabeleceu, que é absurdo. Então eu tenho que pedir coisas que estejam de acordo com a vontade de Deus. Pode ocorrer de eu acreditar que algo é de acordo com a vontade de Deus e não ser. Mas se eu já sei que não é de acordo com a vontade de Deus, eu não vou pedir aquilo e dizer assim, porque eu tenho buscado obedecer a Deus, mas não tenho conseguido isso ou aquilo, se eu já peço algo que eu sei que é, evidentemente, contrário à vontade de Deus. Não é? Mateus 6, 31 a 34. Bom, nós vamos começar no verso 25. Vamos ler alguns relances, ok? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos, né? Não se preocupem com as suas próprias vidas, né? Quanto que havia de comer, beber, o vosso corpo pelo que havia de vestir, né? Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestuário. Então aqui, isso não significa que nós não devamos buscar o trabalho, buscar o nosso meio de sustentação para isso, que nós não possamos não nos planejar, que é diferente de você ficar ansioso por algo, é você planejar justamente para não ter que passar por ansiedade. Então você pode planejar, planejar uma compra, o que comer, o que vestir, né? Planejar em termos econômicos para não gastar fora do orçamento, planejar em termos de saúde, para não comprar aquilo que é, além de desnecessário, prejudicial à saúde. Então, planejamento é diferente de ansiedade. Ou planejar uma roupa. Então, em tal momento vou planejar minha renda para poder comprar uma roupa, comprar determinada coisa. Não é esse o ponto, né? A questão é ficar ansioso, colocar aquilo em um patamar que não deveria estar, né? E aí ele fala, qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura, né? Quanto ao vestuário, por que andais solícitos, né? Por que vocês se preocupam com roupas, né? Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, pessoas de pouca fé? Não andeis, de pequena fé, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque essas coisas os gentios procuram. Então, assim, ele fala, olha, Deus vai prover, o que não significa que você não possa planejar, mas Deus vai prover. Então, não devemos perder o controle quando algo não acontecer conforme nós esperávamos, por exemplo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus,
a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E esse foi Mateus 6. E agora nós vamos para Deuteronômio 28, de 1 a 4. A 14, perdão. Deuteronômio 28, 1 a 14. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do seu Deus. Então ele fala assim, olha, é condicional, não é uma questão de barganha. Não somos nós que estamos barganhando com Deus, é uma condição que Deus estabeleceu. Ele fala assim, olha, isso é condicional, isso é condicionado à disposição do ser humano em verdadeiramente obedecer a Deus por amor. Bendito serás na cidade, no campo, bendito o fruto do ventre, da terra, dos animais, o cesto, a amassadeira, ao entrares e ao saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, onde você puser a mão, confirmará como povo santo que tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Então, invocar a Deus, que ele está dizendo, não é necessariamente invocar um nome específico, mas é invocar pela obediência, buscar a presença de Deus pela obediência, pelo desenvolvimento do amor a Deus e ao próximo, pelo desenvolvimento de uma obediência completa, uma dedicação completa a Deus, ainda que episodicamente venhamos a falhar. E o Senhor te dará abundância de bens, fruto do teu ventre, dos animais, do solo, tesouro, chuva, do seu bom tesouro, né? Chuva, abençoar as obras das tuas mãos, emprestarás e não tomarás emprestado, te porá por cabeça e não cauda, e muitas pessoas interpretam isso de uma forma que não é a que Deus estabeleceu. Só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Então, ou seja, Deus nos garantirá tudo que é necessário para nós, nos concederá uma condição mental para não sermos cauda, no sentido principalmente de não sermos manipulados. Nós teremos a nossa condição de estabelecer, teremos a nossa independência. Não te desviarás de todas as palavras que eu te ordeno hoje, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Será que, porém, que se não deres ouvido, para não cuidares em cumprir todos os mandamentos que eu te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições que ele elenca a partir do verso 16. Então, o que Deus promete fazer para nós se lhe obedecermos? Ele promete estar conosco a cada momento com bênçãos, com uma independência mental, espiritual, com aquilo que é necessário para a nossa vida, e eu reflito o que é necessário, não é o que é supérfluo, né? É egoísmo da nossa parte reivindicar suas promessas? Não, porque ele mesmo estabeleceu assim, né? Ele falou, olha, me busquem verdadeiramente e vocês vão ter a sua recompensa em bênçãos, principalmente na vida espiritual, mas também em aspectos materiais, não é? Dentro daquilo que nos for efetivamente necessário. E reivindicar não é fazer exigências absurdas, não. É rogar, pedir, orar a Deus, pedindo para que Ele esteja conosco, para que Ele interceda, para que Ele nos auxilie, não é? Segunda-feira, qual é a proporção das ofertas? Leia Deuteronômio 16, 17. 16, 17. Vamos começar com o verso 15. A pergunta é: qual critério Deus dá como base para o valor das nossas ofertas? O comentário da lição. Nossas ofertas são um reconhecimento e expressão de nossa gratidão a Deus por suas abundantes dádivas de vida, redenção, sustento e bênçãos constantes. Assim como observamos na passagem acima, o total de nossas ofertas deve ser proporcional às bênçãos recebidas. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aqui a lição faz uma aplicação do texto como um princípio, né? Ou seja, que nós entendemos que o que Jesus falou aqui, obviamente, é um princípio que vale para tudo, inclusive para esse aspecto. Deuteronômio 16, 17. O verso 15 nos diz o seguinte: 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a colheita, o trabalho de tuas mãos, por isso certamente te alegrarás. Então ele falou, Deus vai abençoar. Ainda que aconteça problemas,
que os problemas venham a ocorrer, Ele vai abençoar, Ele vai auxiliar, Ele vai prover. 3 vezes no ano todo o homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado, juízes e oficiais, porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com gozo, com juízo e justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, não receberás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios. E aí, não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois ele cega e prejudica a causa. Então, é o princípio que nós temos aqui. Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor Deus tiver dado. Então, cada um oferecerá conforme aquilo que seja possível oferecer. E interessante que a Bíblia fala em ofertas de mantimentos, etc., mas ela fala também do trabalho, pessoas que ofereciam a sua mão de obra para o serviço de Deus. Então, nós podemos adorar a Deus com o nosso trabalho, não só o trabalho, assim, quando eu for trabalhar no serviço do meu sustento, não, mas como trabalho espiritual, trabalho evangelístico, trabalho na igreja, fora da igreja, trabalho para Deus, com a nossa mão de obra. Então podemos honrar a Deus com nossos bens, com nossos recursos, com o nosso trabalho, com o nosso tempo. E o critério é de acordo com aquilo que nós temos condição de receber, de acordo com a nossa possibilidade. Leia o Salmo 116, 12 a 14. Como devemos responder à pergunta feita no verso 12? Como o dinheiro se encaixa na resposta? Então, Salmo 116, 12 a 14. Nós vamos ler aqui o que a lição coloca, né? Como poderíamos retribuir a Deus todas as suas bênçãos? Então, assim, de forma absoluta nós podemos fazer isso? Evidente que não. Não temos como retribuir à altura, mas nós podemos retribuir como forma de gratidão, de forma que Deus encare que nós estamos oferecendo o nosso melhor a Ele, de acordo com a vontade dEle. Não é o nosso critério, tá? É o melhor que pudermos oferecer, sempre de acordo com a vontade de Deus. Sempre buscar o melhor, sempre buscar melhorar a cada dia. Não é o nosso melhor no sentido do nosso critério, o que eu acho que é melhor, não. O que Deus estabeleceu como o que é melhor. Nunca poderemos retribuir. Parece que o melhor que podemos fazer é ser generosos com a causa de Deus e ajudar nossos semelhantes. Então, a retribuição que Deus espera não é uma retribuição à altura no sentido de compensar materialmente, porque isso não tem como, mas o retribuir no sentido de fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Quando Jesus enviou seus discípulos a uma viagem missionária, disse-lhes: vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Em um momento eu já comentei sobre esse verso. Existem estudos que eu fiz um estudo pelo menos que eu fiz a esse respeito. Posteriormente nós podemos fazer outros também. Nossas ofertas contribuem para o desenvolvimento de um caráter cristão. Somos transformados, deixamos de ser dominados pelo egoísmo e passamos a ser movidos pelo amor. Como Cristo, devemos nos preocupar com os outros e com a causa de Deus. Lembremos sempre de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em contraste, tão certo como o dia segue a noite, quanto mais acumularmos para nós mesmos, mais egoístas nos tornaremos e mais miseráveis nos sentiremos. Levar ofertas ao Senhor é um dever cristão com implicações espirituais e morais. Negligenciar isso é causar danos espirituais a nós mesmos, talvez mais do que possamos perceber. Cabe a cada um determinar a proporção das suas entradas e que dará como oferta regular. O que suas ofertas e sua atitude em relação à doação dizem sobre o seu relacionamento com Deus? Quando a Bíblia fala em fazermos conforme o nosso coração, conforme as nossas possibilidades, não é que eu vou estabelecer arbitrariamente no sentido de que eu vou gastar até com o que é supérfluo, não. Eu vou ver aquilo que é realmente necessário para a minha vida, como equilibrar isso com a forma de ajudar a Deus, e aí eu vou ajudar. E se eu realmente sou salvo em Deus, a minha mente vai entender a necessidade de ajudar a outras pessoas, dedicar meu tempo, meus talentos, meus bens e tudo que eu puder, da melhor forma possível para ajudar as outras pessoas também. Eu vou entender isso, assim como eu fui alcançado, vou querer alcançar outras pessoas também. E
buscar o melhor trabalho, a melhor forma de atuar dentro da igreja. Então, Salmo 116, 12 a 14. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E aí ele fala, tomarei o cálice da salvação, erguerei o cálice da salvação. Então ele entende que é necessário que eu me aproprie da melhor forma possível da salvação oferecida por Deus. E a melhor forma de fazer isso é estar disposto a obedecê-lo, a nos arrepender, nos converter. Invocarei o nome do Senhor. E invocar o nome não é só pronunciar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, inclusive como nós vimos no contexto em que esse verso foi usado lá nas orientações de Deus, é obedecê-lo em tudo. Isso é realmente invocar o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos na presença de todo o povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai o Senhor. Então veja que o louvar ao Senhor, ele não está restrito a cantar, não está restrito a ficar proferindo cânticos a Deus. Não, o louvar ao Senhor é um conjunto de atitudes que nós temos, que mostram realmente que nós estamos invocando verdadeiramente a Deus, não só o pronunciar o nome de Deus. Ofertas e adoração, terça-feira. Eu gostaria de propor o seguinte, assim que terminar a lição de sexta, eu gostaria de pegar alguns comentários adicionais da lição, que eu acredito que serão importantes para nós. Ofertas e adoração. A Bíblia não estabelece um programa para o culto de adoração, mas parece que pelo menos 4 coisas estão presentes nos cultos de adoração. Então, ao menos a princípio, 4 pontos poderiam ser vistos. 3 vezes por ano, os homens e famílias de Israel deviam comparecer perante o Senhor em Jerusalém. Não deve se apresentar de mãos vazias. Em outras palavras, a parte da experiência de adoração era a devolução do dízimo, entrega das ofertas. Na Páscoa, Pentecostes, festas do tabernáculo, que os filhos traziam seus dízimos e ofertas. É difícil imaginar alguém chegando a essas festas de mãos vazias. Para o antigo Israel, entregar seus dízimos e ofertas era uma parte central de sua experiência de adoração. O culto verdadeiro não é apenas expressar em palavras, cânticos e orações a gratidão a Deus, mas também demonstrar essa gratidão ao levar as ofertas à casa do Senhor. Os israelitas as levavam ao templo, nós as levamos à igreja aos sábados em um ato de adoração. Não deve se apresentar de mãos vazias. Para o antigo Israel, isso era uma parte de sua experiência de adoração. Agora nós vamos lá para 1 Crônicas 16, 29. Salmo 96. Então vamos lá. 1 Crônicas 16, 29, Salmo 96, e 116. A pergunta: como aplicamos os princípios expressos nesses textos? Princípios. Então, nós precisamos buscar os princípios. Então, existem as normas específicas, as falas específicas, e vamos buscar se conseguimos enxergar princípios ali, expressos nesses textos, ou seja, como aplicamos os princípios expressos. Então, a lição está considerando que os princípios estão evidentes ali nos textos, nos 3 textos, né? A nossa experiência de adoração, como filhos de Deus, encarregados da responsabilidade de administrar seus negócios na terra, é um privilégio, uma oportunidade e uma responsabilidade. Levar nossas ofertas. Se o Senhor nos deu filhos para criar para Ele, devemos compartilhar com eles a alegria de levar dízimos e ofertas para a escola sabatina e aos cultos da igreja. Em alguns lugares, pessoas devolvem o dízimo por meio de plataformas online ou outros meios, seja como for. Dízimos e ofertas fazem parte da nossa experiência de adoração a Deus. Então, a nossa auxílio para a sustentação do ministério de Deus é uma forma de adoração a Deus, é um privilégio, é uma oportunidade e é uma responsabilidade. 1 Crônicas 16, 29. Então vamos lá. Verso 25. Porque grande é o Senhor, muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses são ídolos. Porém, o Senhor fez os céus.
Louvor e majestade adiante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Então, o nosso reconhecimento de que Deus reina, o nosso reconhecimento de que nós estamos tributando ao Senhor glória e força, uma das formas de fazer isso é levar bens a Ele, presentes a Ele, né? Então, na nova versão internacional, deem glória devido ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, que seriam esses presentes, né? Tragam ofertas e venham à sua presença. Então, isso também faz parte da adoração no esplendor da sua santidade, ou na beleza da sua santidade. Salmo 116, 16 a 18. Verso 14. Pagarei os meus votos na presença do povo, preciosa é a morte dos seus santos. Devera sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício em louvor, invocarei o nome, pagarei os meus votos na presença do povo, nos átrios, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Então, quais seriam os princípios? Então, vamos lá. 1 Crônicas 16, 29. Então, nós devemos auxiliar o trabalho de Deus com nossas ofertas. Isso é adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, auxiliar para que o trabalho de Deus seja desenvolvido por aqueles que estão dedicados a Ele. E auxiliar para que esse trabalho seja difundido, divulgado, seja o trabalho evangelístico seja feito. Isso faz parte de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Vamos lá, o próximo. Dar a glória devida ao nome de Deus, dentre outras coisas, é dar ofertas a Deus para que o seu trabalho possa ser feito, não é? E 116, 16 a 18 é basicamente a mesma coisa, não é? Então, reconhecer a Deus como nosso Senhor é oferecer a Ele nossa vida, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nosso culto racional, e incluído nisso deve estar o nosso auxílio material. Nosso auxílio com trabalho, com tudo que nós pudermos. Quarta-feira, Deus observa nossas ofertas. Marcos 12, 41 a 44. Que mensagem essa história ensina a ricos e pobres? Que lição ela ensina e como aplicá-la à nossa adoração? Comentário da lição. Jesus e seus discípulos estavam no pátio do templo, onde havia os cofres do tesouro, e ele observava aqueles que levavam suas ofertas. Estava perto o suficiente para ver que uma viúva havia doado 2 moedas de cobre. Ela deu tudo o que tinha. Jesus, porém, não entendeu o motivo dela. Ela acreditava que o serviço do templo era indicado por Deus, estava ansiosa para fazer tudo o que lhe fosse possível para a manutenção dele. Fez o que pôde, sua atitude serviria como um monumento em memória dela ao longo dos tempos. Seria motivo de alegria na eternidade. Seu coração acompanhou sua oferta. O valor foi avaliado não pela importância da moeda, mas pelo amor a Deus e o interesse para com sua obra que serviram de motivação. Então, ela acreditava que o serviço do templo... Jesus, porém, entendeu o motivo dela. Acreditava que o serviço do templo era indicado por Deus, estava ansiosa para fazer o que fosse possível. Então, você deve investir naquilo que você acredita ser a mensagem de Deus para esse mundo, para que esse trabalho possa continuar a ser feito. Outro ponto muito significativo é que essa foi a única oferta que Jesus elogiou, uma dádiva para uma igreja que estava prestes a rejeitá-lo, uma igreja que se desviou muito de seu chamado e de sua missão. Bom, aqui assim, nós vemos Jesus elogiando outros aspectos de oferta a Deus, né? Mas especificamente essa no templo, né, é que basicamente o autor está se referindo a isso, né? Então vamos lá, Marcos 12, 41 a 44. Bom, antes disso, é importante que nós leamos isso em conjunto com o que Jesus falou, e eu vou começar pelo menos do verso 38. Ensinando-os, dizia: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas
e das saudações nas praças. Ou seja, aqui obviamente ele está enfatizando o aspecto de chamar a atenção, de reconhecimento, fazer as coisas por vontade de ter reconhecimento, de ter as pessoas elogiando, etc. Das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas. Então ele fala assim, olha, uma contradição. Eles querem o louvor, eles querem o reconhecimento, e ao mesmo tempo eles contrariam a vontade de Deus. E isso com o pretexto de largas orações. Esses receberão mais grave condenação. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes... Então aqui a Nova Jerusalém coloca assim, de pouco valor, né? Chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, do que sobrava, né? Mas essa da sua pobreza deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Aqui Jesus não está necessariamente reprimindo ou repudiando as outras ofertas. Ele não está dizendo que as outras não tivessem valor, ok? O que ele está dizendo aqui é que o delas sobrepujou, ficou acima. Por quê? Porque representava tudo o que ela pôde oferecer. Então, que mensagem essa história ensina a ricos e pobres? Que, independente de sermos ricos ou pobres, devemos oferecer a Deus o máximo que pudermos, o melhor que pudermos, para o seu verdadeiro serviço. Leia Atos 10, de 1 a 4. Porque o centurião romano recebeu a visita de um anjo celestial, que ações dele foram notadas pelo céu? Então vamos lá. Atos 10, de 1 a 4. Aparentemente, não apenas nossas orações são ouvidas no céu. Aparentemente não, eu creio que evidentemente, né? Tudo que nós fazemos, Deus sabe, né? Mas o motivo das dádivas também é observado. Então não é só o que fazemos, mas os motivos que estão por trás do que fazemos, Deus também leva em consideração. A passagem bíblica observa que Cornélio era um doador generoso. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então veja, onde estiver aquilo que eu mais valorizo, isso revela onde minha mente realmente está. O coração de Cornélio seguia suas dádivas. Ele estava pronto para aprender mais sobre Jesus. A oração e a caridade estão intimamente ligadas e demonstram nosso amor a Deus e ao próximo. Os 2 grandes princípios da lei divina: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, toda a alma, com todas as forças e de todo o seu entendimento. Olha, todo o coração, toda a alma, todas as forças, todo o entendimento. Isso é bem evidente, para fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance a Deus e buscarmos obedecer em tudo que Ele determina. Assim, é muito forte esse verso, né? Ame ao próximo como você ama a si mesmo. O primeiro é revelado na oração, o segundo na caridade. Então vamos lá. Atos 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiano, do regimento conhecido como Italiano, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Bom, isso não significa que Cornélio fizesse o que muitas pessoas fazem hoje, de fazer alguma coisa e ficar publicando no Facebook, no YouTube, etc. Olha como eu sou bom. Não, não é isso. Assim, ele não precisava fazer isso. Ele fazia a sua atitude e as pessoas percebiam, simples assim. A Bíblia diz: seja outro que te louve, e não a sua própria boca. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele, e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, Deus reconhece, valoriza, e isso é importante à vista de Deus. E agora, pois, envia homens a Jope,
e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E aí, retirando o anjo que falava, chamou 2 de seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo contado tudo, os enviou a Jope, ou Jope. No dia seguinte, indo ele a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. E aí nós temos a visão, e depois da visão, Pedro, duvidando do que seria, qual seria o significado, porque ele sabia que evidentemente aquela visão não teria um sentido literal. Eis que os homens foram enviados por Cornélio, pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. E aí, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, esse é o trabalho de Deus, revelando tanto a quem vai receber como a quem vai ir até o local, ou seja, buscando coordenar a atitude dessas pessoas para que o serviço do Evangelho fosse feito, né? Isso é muito bom, muito bonito, né? Maravilhoso. A forma como Deus ele dá visões aos 2 envolvidos, para que os 2 tenham a certeza de que é Ele que está trabalhando ali e como as coisas deveriam ser feitas. Então, por que um centurião recebeu a visita de um anjo e que ações foram notadas no céu? Porque, assim como qualquer outra pessoa, ele é um servo de Deus, ele era um servo leal a Deus, e Deus trabalhou com ele também, né, para que ele pudesse contribuir ainda mais para o desenvolvimento do Evangelho, porque ele já era uma pessoa que buscava a Deus, que buscava se dedicar. Não é? Quinta-feira, projetos especiais, oferta do pote grande. Pesquisas mostram que apenas cerca de 9% dos recursos financeiros das pessoas são líquidos e podem ser doados como oferta a qualquer momento. Apenas cerca de 9% dos recursos financeiros das pessoas são líquidos. Dinheiro, conta corrente, poupança, fundos de investimento, CDB e outros tipos de investimentos são considerados ativos líquidos, pelo menos para os que possuem recursos assim. A maior parte dos ativos, cerca de 91%, estão investidos, entre aspas, em imóveis, casas, fazendas, criação de gado, ativos fixos que não podem ser facilmente convertidos em dinheiro. As diferenças nas porcentagens de ativos líquidos e não líquidos podem ser ilustradas colocando 100 moedas pequenas de 5 ou 10 centavos em 2 potes de vidros diferentes, com uma moeda representando cada ponto percentual. Assim, você teria 9 moedas em um pequeno pote, representando 9% de ativos líquidos, 91 moedas em um pote grande, representando 91% dos ativos não líquidos. A maioria das pessoas doa do pote pequeno, seus ativos líquidos. Isso é o que eles têm em sua conta corrente ou carteira. Mas quando alguém realmente se empolga com alguma coisa, doa do pote grande. A Bíblia conta muitas dessas histórias. Então o que ele está dizendo é que existem coisas que nos dão rendimentos, não em dinheiro necessariamente, mas em ações, em valorização de imóveis e etc. Né? Ele fala, existem pessoas que auxiliam, inclusive em relação a isso. Marcos 14, 3 a 9. Diz assim: quais eram os personagens principais no banquete da casa de Simão? Estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço. Quebrando o vaso, lhe derramou a cabeça. Alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Então, essa história ela não é tão simples quanto parece, é preciso analisar bem o contexto dela, mas o importante aqui que nós temos, que fica evidente, é que Jesus valorizou bastante o que ela queria, ela reconheceu o valor que ele tem, que ele tinha e que ele ainda tem para todos nós. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-la aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Além de ser muito duro ter que ouvir isso, né? Porque muitos não entendiam ou não queriam entender esse processo pelo qual Jesus passaria. Né? João 12, 2 a 8. Evangelho de João 12, 2 a 8. Fez, pois, Jesus 6 dias
Antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera. Foi, pois, Jesus 6 dias, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então os seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse. Então veja que lá em Marcos fala de um grupo, e aqui enfatiza uma atitude individual. Então nós temos 2 pontos na história. Por que não se vendeu um unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres. E alguns, obviamente, é possível que tenha havido realmente um cuidado com os pobres, mas no caso dele em específico não ocorreu isso. Mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Diz, pois, Jesus, deixai-a, porque para o dia da sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. A dádiva de Maria valia 300 denários, o salário de um ano inteiro. A pergunta é, quais eram os personagens principais? Então nós temos ali Marta, nós temos Maria, nós temos Lázaro, nós temos alguns discípulos, alguns líderes, os apóstolos, nós temos Judas, não é? Qual foi o valor do presente de Maria? Nós vemos aqui, ele fala o valor em específico, não é? 300 dinheiros. Qual foi o valor do presente de Maria? Por que ela ungiu Jesus naquele momento? Porque ela estava grata por tudo que ele havia feito, porque foi uma forma que ela encontrou de demonstrar sua gratidão, entender o que ele valia para ela, que ela estava disposta a oferecer tudo por ele, tudo que ela tivesse, não é? A dádiva de Maria valia 300 denários, o salário de um ano inteiro. Provavelmente tenha sido uma oferta do pote grande. Após esse incidente, ou seja, daquilo que ela não recebia só em valores monetários e coisas assim. Judas traiu Jesus por pouco mais de 1/3 dessa quantia. Pouco mais de 1/3 dessa quantia, uma oferta do pote pequeno. 30 moedas de prata. Precisamos amar para doar do pote grande, nossos investimentos. Mas pessoas gananciosas como Judas vendem a alma por quase nada. A obra e as atividades de Barnabé são mencionadas 28 vezes no Novo Testamento. Ele foi companheiro de Paulo e um grande missionário. A base de tudo está na primeira passagem em que ele é mencionado, em Atos 4, 36 e 37. Lemos sobre sua oferta, uma oferta do pote grande, entre aspas. Que exemplo poderoso das palavras de Cristo, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então o que a lição está dizendo para nós, basicamente, é que, olha, se você tem valorização daquilo que você investe, então você tem lucro. E se você tem lucro, por que não auxiliar o trabalho de Deus com esse lucro também? Não é? É claro que, por exemplo, se você tem uma casa e você compra por 200 mil e ela passa a valer 500 mil, você não vai ter ali na sua mão, por exemplo, dos 300 mil, você não vai ter ali em dinheiro a diferença ali para ofertar, para dizimar sobre aquilo, porque aquilo é a sua casa, não é? Então, mas você pode auxiliar com coisas que você puder, por exemplo, pelo menos transformar em dividendos, em dinheiro, etc. Você pode auxiliar com mais do que você tem, por exemplo, do seu dinheiro e etc., do seu tempo. Então, o auxiliar do pote grande, basicamente, o princípio envolvido aqui, é auxiliar com mais do que o mínimo, com mais do que está evidente. Auxiliar com mais tempo, com mais recursos, com mais talentos, buscar desenvolver mais talentos a Deus. É basicamente esse o princípio aqui do pote grande. E também daquilo que nós pudermos ajudar em termos de dividendos, né? Então eu tenho de repente uma ação lá que eu posso vender uma parte, auxiliar do trabalho de Deus, vender daquilo que eu tive de lucro. Então existe uma série de formas, mas o princípio aqui é ajudar com o máximo que for possível, né? Sempre enxergando que nós conseguimos mais coisas, né? Sexta-feira, o livro celestial registra a fidelidade da família de Deus. Foi-me mostrado que o anjo relator faz um registro fiel de toda oferta feita a Deus e depositada no tesouro, bem como dos resultados finais dos recursos assim doados. Os olhos do Senhor tomam conhecimento de toda a mínima quantia, o motivo também é registrado,
Aqueles que fizeram o sacrifício em sinceridade de coração, com a única fidelidade de glorificar a Deus, não perderão sua recompensa. O que fizeram em sinceridade, com a única finalidade de glorificar a Deus. Deus deseja que oremos e planejemos para o avanço de sua obra, mas como Cornélio, devemos unir a oração à doação. Se pusermos em prática a nossa fé, Deus não se esquecerá de nós. Observa cada ato de amor e abnegação. Nos dará oportunidades de mostrar nossa fé por meio de nossas obras. Bom, eu gostaria só de colocar um ponto aqui do comentário da lição dos professores. Vai estar a página 49, para nós finalizarmos. No sentido geral, a Bíblia usa o termo voluntário, entre aspas, para ofertas entregues de modo espontâneo. Em termos de adoração, espontâneo ou voluntário não significa necessariamente optativo. Ou seja, o fato de haver palavras ali traduzidas como voluntário não significa que aquilo você vai optar em fazer. O dízimo, as pessoas davam oferta, Deus determinava, usava o termo voluntário, mas ele não colocava isso como optativo. Você pode fazer parte do povo de Deus e agir assim, ou não fazer parte e não agir. Era basicamente isso que Deus propunha para eles. Não tinha como um meio termo, você dizer que vai fazer parte do povo de Deus e não auxiliar no trabalho de Deus. O pecado rompeu essa unidade entre o dever e o espírito voluntário. Ou seja, entender que o serviço voluntário é um dever que eu tenho como servo de Deus. Em gratidão a Ele, em reconhecimento da necessidade de obediência a Ele. Fazer algo de modo voluntário significa realizar por motivação sem ser pressionado por outras pessoas. Uma oferta voluntária, no entanto, não é necessariamente agradável a Deus. É possível que mesmo ofertas voluntárias sejam entregues por motivos errados. Por outro lado, a palavra optativo geralmente significa algo eletivo, que você pode ou não fazer. As ofertas fazem parte da expiação, perdão, gratidão, aspectos dedicatórios da adoração. Refere-se a ofertas que se originam de um coração cheio de amor e alegria em obedecer ao Senhor e dar-lhe o máximo e o melhor do que se possui. Servir o Messias é um ato voluntário. O termo hebraico nedabá, voluntariamente, trazido na Bíblia também como livremente, é usado para se referir aos que comparecem para prestar homenagem ao Messias. Ou seja, eu faço isso porque eu reconheço Ele como Senhor e Salvador. Ou não faço por não reconhecer. Então não tem outra forma. Não tem como dizer assim, eu reconheço a Deus como meu Salvador, mas eu não quero trabalhar por Ele. Então não existe esse caminho do meio, né? Pelo menos não existe aí para o salvo, né? O dízimo como oferta é obrigatório, mas também deveria ser entregue com espírito voluntário, que apresentam ao Senhor como oferta, hebraico terumá. Não entregar as ofertas e os dízimos é roubar ao Senhor. Deixar de ofertar não é uma opção para um coração convertido. Imposto do templo, o imposto obrigatório do templo também é chamado oferta. Voluntários e com o coração movido. Um comando divino, a necessidade de um coração disposto. A guarda dos mandamentos, nós temos a liberdade, mas isso não quer dizer que nós possamos optar por ser servo de Deus e não obedecê-lo. Então, a lição está aqui enfatizando o aspecto de que o fato de estar traduzido como voluntário não significa que eu posso fazer quando, se e como eu quiser, sendo um servo de Deus. A questão do voluntário é que eu, reconhecendo a necessidade de fazer, vou fazer sem que seja constrangido por outras pessoas, mas reconhecendo que isso é uma obrigação nossa para com Deus. Espero que tenha sido útil, que Deus nos abençoe. Até o próximo estudo, convido vocês para uma oração final. Obrigado, Pai querido, por todas as coisas que nos tem concedido até agora. Nos perdoe por falhas e pecados cometidos contra Ti. Nos auxilie para que possamos fazer o melhor em nome de Jesus e que possamos entender a Tua mensagem pelo estudo dela e para que possamos também reconhecer a verdade e o erro e possamos trabalhar, oferecer nossos talentos, nossos dons, nossa dedicação a empregar e viver a Tua palavra, buscando sempre a Tua verdade em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, até o próximo estudo. Graça e paz a todos. Maranata.